Efésios capítulo 4, a partir do versículo 9. Irei ministrar esse tema, mas a partir desse texto. Vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional, que é a minha versão preferida. Diz assim: que significa ele subiu? Ou melhor, vamos pegar a partir do 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, e todos dizemos amém. Mantenha a sua Bíblia aberta e mastigue um pouco essa palavra comigo. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Graça, favor imerecido, presente, dom, doação, dádiva. Todos nós somos pessoas agraciadas por Deus. A salvação, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, que é assunto que o pastor José Gonçalves comenta na lição deste final de semana. A identidade pentecostal, os que foram batizados, os que têm dons espirituais, tudo isso é dádiva de Deus. Servir na obra do Senhor, dons ministeriais, tem nome de dom porque também é dádiva de Deus, são presentes de Deus. A vida, a saúde, o ar que respiramos, poder estar aqui neste templo, sentado, ouvindo a exposição da palavra de Deus, você em casa, ter conexão com a internet, encurtadas as distâncias, poder de forma virtual participar desse evento e aí da sua casa ser alimentado, nutrido, orientado, tudo isso é graça de Deus, que Ele reparte com cada um de nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque, como diz o livro do Evangelho de João, a lei foi dada através de Moisés, mas a graça encontra seu clímax, seu ponto mais elevado nele, em Jesus Cristo, que é a personificação da graça, né? Quando Paulo diz em Tito 2, a graça se há manifestado, é Jesus. Jesus é a graça encarnada, né? Novamente, na ministração que nos antecedeu, né? Esse aspecto encarnacional da graça de Deus, Jesus Cristo é encarnado. Por isso é que foi dito, e agora Paulo faz citação do texto de Salmo 68, verso 18. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Tem uma metáfora aqui nesse texto que é muito interessante. No versículo 9, Paulo pergunta: que significa ele subiu, senão também que havia antes descido às profundezas da terra? O que Paulo está argumentando, tomando esse versículo do Salmo 68, o Salmo fala que ele subiu triunfante, mas se ele subiu é porque ele estava embaixo. Então esse Salmo que fala da subida triunfante do Messias, ao mesmo tempo em que fala da sua subida, fala também da sua descida, porque para ele poder subir, ele tinha que estar embaixo, e se ele está embaixo, ele desceu primeiro.
Porque ele veio do alto, ele vem de cima. Então ele desce e depois sobe. Então o Salmo já tinha a previsão de que Cristo desceria, mas também subiria. Ele não ficaria aqui fisicamente para sempre. Paulo diz, ele subiu. Significa então que ele primeiro desceu às partes mais baixas da terra. Eu sei que há uma discussão teológica sobre o significado dessa última parte do versículo 9. Alguns comentaristas bíblicos entendem que quando Paulo diz que Cristo desceu às partes mais baixas da terra, está aqui uma referência à sua descida ao Hades, ao mundo dos mortos, mas há uma outra linha de interpretação, e confesso, sou mais simpática a ela, que entende que as partes mais profundas da terra, na verdade, não é o mundo dos mortos, mas sim a terra propriamente, como parte mais baixa em relação ao céu. Ou seja, o plano inferior, porque de fato a encarnação de Cristo é um ato de humilhação. Paulo, na carta aos Filipenses, diz que ele aniquilou-se a si mesmo, ele humilhou-se a si mesmo. Ninguém o humilhou, ele que se humilhou. E por isso é que ele diz: os que a si mesmos se humilham serão exaltados. Não é os humilhados, é os que a si mesmos se humilham, seguindo o exemplo dele. Ninguém o humilhou, ele que se humilhou, ele que se despiu de sua pujante glória celestial para fazer esse homem e cumprir a obra da redenção que ao Pai agradou que ele cumprisse. Então, ele desce até a terra como uma parte inferior em relação ao plano espiritual. Mas Paulo diz, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Olha aí, o movimento vai e vem, né? Ele vem e vai. Ele desceu e ele subiu. É o mesmo Cristo, é o mesmo Messias. Ele subiu acima de todos os céus, né? E se a gente for para a cultura e a teologia judaica, a gente vai ouvir falar hora de 3 céus, hora de 7 céus. O fato é que quantos céus quer que existam, Cristo subiu acima de todos eles. Glória a Deus. Se vamos falar de 3º céu, se vamos falar de 7º céu, não importa. Cristo subiu acima de todos. Acima da atmosfera, acima das regiões da estratosfera, das galáxias. Glória a Deus, ele subiu acima da lua, acima das estrelas, muito além do sol, louvado seja Deus. Ele voltou, como ele disse mesmo lá no Evangelho de João capítulo 14, à casa do Pai, que é o trono mais elevado de todos. Mas Paulo diz, ele subiu a fim de encher todas as coisas. Glória a Deus, né, irmãos? Cristo, ele sobe para encher, para preencher todas as coisas. E esse enchimento espiritual já começa por meio do Espírito que nos foi prometido e que vem sendo derramado efusivamente desde o dia de Pentecostes, né? O Espírito Santo, que é o substituto à altura de Cristo. O Espírito Santo, que é o paráclito para a igreja. Nessa palavra paráclito, paracleto, como queira, significa aquele que é chamado para estar ao lado, né? Para, ao lado, caléu, chamar, para estar junto, para auxiliar. Então o Espírito Santo é o paracleto divino, porque ele foi chamado pelo Pai, atendendo aos rogos do Filho, porque Jesus disse, eu vou, mas eu rogarei. Então o Filho sobe, ele roga ao Pai, o Pai responde, porque, irmão, se tem alguém cujas orações são sempre ouvidas pelo Pai, é a oração do Filho. Porque o Filho nunca ora errado, o Filho sempre ora certo. A gente ora errado, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, nunca ora errado, ele sempre ora certo. Então ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro. Esse outro ali no texto grego quer dizer o outro da mesma espécie, da mesma substância, do mesmo tipo. Não é um outro diferente, não é um hétero, um diferente, não. É um alus, é alguém que é da mesma espécie, da mesma substância. Ô, irmãos, eu louvo a Deus porque o Espírito Santo hoje está muito bem servido, sim ou não? O Espírito Santo, não, a igreja hoje está muito bem servida com o Espírito Santo. Porque tudo que a gente pode esperar de Jesus, a gente encontra no Espírito Santo. Tudo que a gente pode receber de Jesus, a gente recebe do Espírito Santo. Outro consolador, outro do mesmo tipo, com o mesmo poder, com a mesma sabedoria, com a mesma graça, com o mesmo amor, com a mesma soberania, com a mesma divindade, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. A igreja não foi entregue a um qualquer, como dizia Lutero, a um Zé Mané. Não, a igreja foi entregue ao próprio Deus Espírito. O Filho subiu, mas o Pai mandou o Espírito que está conosco. E o Espírito vai enchendo, né? O Espírito vai completando.
Aí no versículo 11 Paulo diz, e ele designou. Eu confesso que, embora eu goste da versão NVI, o verbo designar aqui não é muito bom. A tradução de Almeida Corrigida é melhor, quando coloca ele deu, porque é o sentido literal do texto aqui. Ele deu, não é que ele nomeou, ele deu. E dizer que ele deu é importante, porque faz todo sentido com o versículo 8. A metáfora que eu não expliquei, mas agora é oportuno explicar. Quando Paulo diz no versículo 8, citando o texto do Salmo, ele subiu triunfante às alturas, levando cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. A metáfora aqui é uma metáfora de guerra. Aliás, Paulo, ele era um homem que gostava muito de usar essas metáforas militares. A gente sabe disso, A armadura de Deus é uma metáfora militar. Ele fala do soldado lá na carta a Timóteo, que não se embaraça com os negócios dessa vida. É uma imagem militar. Ele usa muito a disciplina militar para aplicar aos crentes, mas aqui ele está aplicando a Cristo. Cristo como o comandante de um exército vencedor, porque subiu triunfante levando cativos. O pano de fundo aqui é de uma guerra que terminou, um exército que venceu, derrotou o exército inimigo, tomou os despojos, os bens desse exército, se assenhoreou sobre esse exército, que agora se torna escravo do exército vencedor, porque é assim, no mundo antigo, o exército vencedor se torna senhor e o exército vencido se torna escravo. E agora esse exército vencido, tomado como escravo, é levado para servirem de escravos para o povo, para a nação daquele exército vencedor. É por isso que o Salmo já dizia, referindo-se a Cristo, ele subiu, levou cativos, ou seja, sob seu domínio, muitos prisioneiros, que outrora eram prisioneiros do diabo, que outrora eram prisioneiros do pecado, que outrora eram prisioneiros de si mesmos, mas agora, crendo em Cristo Jesus, Cristo se fez vencedor sobre eles, eles foram derrotados, foram vencidos, o velho eu foi suplantado, e agora Cristo os congrega, os reúne como seus escravos, como seus servos. Mas o que é que ele faz com esses escravos? O que é que ele faz com esses servos? Ele dá como dons para a sua igreja. É uma imagem muito bonita, eu não sei se você está acompanhando o meu raciocínio. O que foi que Jesus fez? Jesus pegou, permita-me chamar José Gonçalves. Ele pegou José Gonçalves, outrora pecador, perdido, escravo do diabo e do próprio eu. Jesus Cristo vem sobre ele. O Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Pronto, já desarmou o homem. O homem que era brabo, nordestino, os irmãos do norte não tanto, mas nordestino é caba brabo, gosta de andar com faca peixeira na cintura, ameaçando riscar faca na cara de todo mundo. O Espírito Santo trocou a faca e colocou uma arma de 66 calibres na mão dele, que é a Bíblia Sagrada, e disse, pronto, você agora é meu escravo. Não é a imagem que Paulo gosta muito de usar nas suas cartas, Ele mesmo se identifica corriqueiramente nas suas cartas como Dulos, o escravo de Cristo. Pois bem, Cristo pegou José Gonçalves e disse, pronto, você agora é meu escravo, você agora não manda mais em você mesmo, você agora não é senhor de sua vida, eu é que mando em você, eu é que sou senhor na sua vida, não vive mais você, eu é que vive em você. E eu vou lhe dar como um presente para a minha igreja. Pronto, você vai ser pastor e professor para ela. Foi o que ele fez comigo, foi o que ele fez com você. Ele nos derrotou, fez de nós seus servos, seus escravos, e disse para a sua noiva, e disse para a sua igreja, pronto, agora eles estão aí para servir vocês. É por isso que os teólogos pentecostais, como Donald Dee, por exemplo, Donald Dee, que foi pioneiro, fundador das Assembleias de Deus na Grã-Bretanha, ele chama esses dons ministeriais no versículo 11, que já vou mencioná-los, de homens dons. Não é só Deus deu o dom do pastorado a alguém, Deus deu o dom de evangelista a alguém, não é só isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo algo mais forte. Paulo está dizendo, Deus deu alguém como pastor à igreja. Deus não dá igreja a pastor, Deus dá pastor à igreja. Deus não dá classe para professor, Deus dá professor à classe. Deus não dá almas a evangelistas, Deus dá evangelista às almas. Então Deus, ele pega o crente
e o entrega como um dom homem, um dom encarnado. Glória a Deus. O que eu estou dizendo é, você é um presente de Deus para a sua igreja. Você pode dizer isso, fazer igual o pastor José Gonçalves. Muito não, mas tudo demais é veneno, mas um pouquinho na medida certa dá certo. Diga para a pessoa do seu lado, você é um presente de Deus para a sua igreja. Você é um homem dom, você é uma mulher dom. Você é uma dádiva viva, encarnada de Deus para alguém. Nesse sentido, deve haver uma reciprocidade. Atenção, visto que você foi dado como um servo para a igreja, mas a igreja não é sua senhora, quem é senhor é Cristo, né? Que isso fique bem claro, Cristo é que é o Senhor, até porque na igreja uns servem aos outros, somos todos servos, uns para os outros, mas há uma reciprocidade aqui. Enquanto um servo para a igreja, você deve tratá-la bem, ensinar bem, pregar bem, cantar bem, liderar bem, tocar bem, ser um bom técnico de som e de imagem, fazer o melhor, como já foi dito, fazer o melhor que você puder fazer, porque você é um servo de Deus para a igreja. Mas também nessa relação recíproca, a igreja deve lhe tratar muito bem. Por quê? Porque você é um servo de Deus para ela, mas ao mesmo tempo você é um presente, você é um dom. E presente a gente trata com cuidado. Presente a gente recebe ou não é? Quando a gente recebe um presente, como recebi quando entrei no hotel, tinha lá uma coisa muito bonita que os irmãos prepararam para mim, estou agradecido. A gente abre com todo jeito, né? A gente não pega assim, sai rasgando, balança assim, não. A gente é com jeito, tira o lacinho, né? Que deu um trabalhozinho para fazer, tira o lacinho, abre o envelope com jeito, né? Quem sabe até para reaproveitar depois, né? A igreja tem que tratar você bem, porque você é um presente de Deus. Igreja não pode humilhar obreiro, igreja não pode humilhar professor, igreja não pode humilhar cantor. Irmãos, igreja não é pra gente não. Eu acabei de dizer, se tiver de se humilhar, é cada um que se humilha a si mesmo. Não é um humilhando o outro, não, eu vou lhe humilhar para Deus lhe exaltar. Não, você não tem essa autoridade não, filho. Você tem que tratar o seu irmão bem. É um servo de Deus para você, e você é servo para ele. Vamos matar na unha, vamos botar aqui para ver se aguenta. Não, vamos acabar com isso, irmão. A gente está matando o nosso povo de graça. Se tiver de provar, deixa que Deus prove. Mas não vamos ficar matando ninguém na unha, jogando nos cantos. Vamos lá, vamos pisar, vamos ver se ele aguenta. Não é presente de Deus, você não pisa em presente não. Presente você trata ele bem, trata ele com carinho, trata ele com amor. Aleluia! Ele deu à igreja alguns para... Aí agora temos os 5 ministérios. Apóstolos, repitam comigo, digam apóstolos. Apóstolos são os plantadores de igreja, né, irmão? São os desbravadores, como Daniel Berg e Gunnar Wingren foram, começando aqui pelo estado de vocês, estado do Pará, né? Pela capital, começaram aqui desbravando esse país continental com a mensagem do evangelho, a mensagem pentecostal, cheios de Espírito Santo. Eles são verdadeiros apóstolos, viu? Não tenha receio não, pentecostal não... Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, irmão. Olha, pentecostal, está lá, né, pastor Zé Gonçalves? A gente é continuista, a gente crê na continuidade de todos os dons espirituais. E eu digo todos mesmo. Porque ou todos os dons cessaram, ou todos continuam. Mas essa conversa de dizer, não, um cessou e outro continua, isso é conversa de cessacionista indeciso. Ou todos os dons continuam, ou todos cessaram. Todos os dons cessaram, ou todos continuam? Então o dom do apostolado também continua. Podemos não ter membros do colegiado apostólico como os 12. É óbvio que não temos, por uma razão óbvia. Você sabe que nem Paulo se considerava membro dos 12? Até Paulo entendia que o grupo dos 12 constituía a tropa de elite de Jesus. Constituía um grupo diferenciado. Tanto é que na carta aos Coríntios, quando Paulo fala de Cristo e do grupo do colegiado, ele se refere ao colegiado apostólico como os
12. É uma expressão que a igreja primitiva aprendeu a usar rapidamente. Os 12, para se referir àquele grupo de 12 apóstolos escolhidos a dedo por Cristo Jesus e que conviveram com ele durante todo o seu ministério. Paulo entendia que nem ele fazia parte desse grupo. Aí há uma discussão, que não vem ao caso entrarmos aqui, né, se lá nos 12 fundamentos da Cidade Santa, qual é o nome que vai estar, se é o de Matias, se é o de Paulo. Eu particularmente acredito que vai ser o de Matias, até porque nem os apóstolos se enganaram e nem o Espírito Santo se enganou na escolha daquele servo do Senhor, e Paulo também não brigaria por ter lugar ao sol, disputando com nenhum apóstolo. Ele se considerava o menor de todos. Ele é um apóstolo no sentido geral, como Tiago também é, dentre outros. Mas o fato é que, embora o ofício daqueles 12 tenha cessado com eles, porque era um grupo especial, o dom do apostolado continua. O dom do apostolado continua. Paulo fala de parentes dele que haviam se destacado entre os apóstolos. Ele trata Tiago como um apóstolo, Tiago irmão de Jesus, não Tiago, nenhum daqueles 2 Tiagos que eram apóstolos de Cristo de fato. Lucas, em Atos, trata, por exemplo, Barnabé, companheiro de Paulo, como apóstolo. Então, nesse sentido, o apostolado continua, o ministério dos desbravadores, dos plantadores de igreja, daqueles que vão com a foice na mão, abrindo capim, abrindo mato, pavimentando estrada para outros virem depois deles. Em seguida, Paulo diz que Deus deu à igreja profetas. Aí eu vou perguntar a vocês, como Paulo perguntou ao rei Agripa: tu crês nos profetas? Você crê que há profeta de Deus na igreja hoje? Profeta, aquele que exerce o ministério profético de forma regular, aquele que está sempre sendo impulsionado pelo Espírito Santo. Ele recebe uma revelação, porque toda profecia é serva da revelação. Não sou calvinista, mas eu tenho que dizer que essa foi uma das frases mais acertadas de João Calvino. Ele disse que a profecia é serva da revelação, ou seja, só há profecia verdadeira onde houve uma revelação primeiro. Inclusive é um grande engano, eu não sei quem semeou isso no meu pentecostal, mas o fato é que pegou, e esses congressões aí a nível nacional, congresso de jovem, de irmã, ecoa isso, amplifica isso de forma assim extraordinária, é uma coisa maluca para você corrigir depois. Estão confundindo profecia com desejo. Se eu desejo algo para o meu irmão, então agora a mania é: eu profetizo, eu declaro. A gente criticava muito a turma da confissão positiva, porque eles diziam: eu determino. Mas sabe que nós encontramos um subterfúgio e estamos fazendo a mesma coisa? Quando a gente diz eu profetizo. Porque quando você diz eu profetizo, talvez você não tenha entendido o peso do que é profecia, mas eu lhe explico já. Profecia é palavra de Deus na boca de um homem ou de uma mulher. Homem espécie, né? Atenção, profecia é palavra de Deus na boca de um crente para falar a alguém. E profeta é porta-voz, como diz o pastor José Gonçalves, é o navio, é aquele que porta a voz, é aquele que fala em nome de alguém. Irmão, profeta não cria mensagem não. Como um renomado pregador andou por aí dizendo: quando eu falo, Deus dá um jeitinho lá no céu de fazer acontecer. Dá não, filho, dá não. Deus não tem compromisso com o que você fala, Deus tem compromisso com o que Ele falou. Ele não disse a Jeremias: eu velo com a tua palavra para cumprir, não. Ele disse: eu velo com a minha palavra. Enquanto você falar o que eu puser na sua boca, eu cuido para fazer cumprir. Eu velo com a minha palavra. Agora, o que você diz em nome de Deus que Ele não mandou você dizer, problema é teu se não acontecer. E não sai por aí dizendo que foi falta de fé do povo, não. Foi falta de maturidade sua, que na emoção abriu a boca para dizer o que Deus não me mandou dizer. Deixa eu ser boca de Deus para você por um minuto. Rapaz, deixa de papagaiada. Se tu tem uma mensagem, entrega. Se não tem, cala a boca, te cala, te senta. Deixa eu ser. Profeta nenhum pediu para, deixa eu falar uma mensagem. Você permite eu entregar uma mensagem? Não. Lembra de Eliseu? Eliseu mandou o moço e disse: vai lá, entra lá, na recâmara do rei, entrega a profecia assim, assim, assado, e sai correndo, não olha nem para trás. Oxe, não deu outro, o cara foi lá, entrou, os outros caras, para quem é? Para quem é? Só para o rei. Fala aqui da gente, não, é só para o rei. Entrou, falou, entregou o recado e pernas para que te quero. Voltou correndo para Campina Grande, na Paraíba.
Quem tem sonho, conte sonho. Quem tem visão, conte visão. Mas quem tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Profeta não cria mensagem, profeta entrega a mensagem que Deus lhe revelou. A profecia, ela é revelada no coração e na mente e impulsionada na boca. Toda profecia pende de um impulso do Espírito Santo. Ninguém pode profetizar se não tiver um impulso. É um dom. Eu digo que a profecia é tanto um dom de revelação como um dom de elocução. Embora nas nossas teologias sistemáticas pentecostais, você vai encontrar lá a profecia geralmente no grupo dos dons de elocução, de fala. É só lembrar locutor, né? De rádio você sabe o que é locução, fala. Mas eu digo que ela tanto está no dom da revelação como da elocução. Aliás, a profecia antes está no dom da revelação, porque ela precisa de uma revelação, do que na elocução. Porque elocução é a materialização de uma mensagem que já foi colocada na mente pelo Espírito Santo. Nunca abra a boca para dizer Deus me mandou dizer se Deus não lhe mandou dizer. Qual era a punição para o profeta que falava coisa em nome de Deus que Deus não mandava ele falar no Antigo Testamento, irmão? Qual era a pena para ele, a sentença para ele, qual era? Pena de... Se a gente fosse matar hoje os falsos profetas, irmão, será que ia sobrar lápide em cemitério para tanta gente? Você sabe que a igreja não pratica isso, né, irmãos? Nós não somos em estado teocrático, a gente não pratica a lei de Moisés. Mas há uma pena que a igreja, eu até acho que a igreja deveria fazer isso de vez em quando. Com muita frequência não, mas de vez em quando a igreja devia aplicar essa pena para que o resto da congregação tema e trema. A maior pena, a maior sentença, a maior disciplina que a igreja pratica é a excomunhão, que equivale à pena de morte praticada pelos judeus. E eu acho que tem uns profetas aí que estão merecendo serem excomungados, viu, irmão? Porque estão bagunçando demais. Estão tumultuando demais a obra de Deus. Estão inventando muita revelação que está deixando o povo confuso, está deixando as ovelhas desgarradas, está desarranjando o rebanho do Senhor. Aí tem que passar a faca e cortar essa ovelhinha negra do redil, para não colocar as outras a perder. Mas que ainda há profeta de Deus, há. Que ainda há homem de Deus, há. E eu não posso negar isso, porque eu vivi isso na minha vida, e com não rara frequência vivo. Um dia eu estava orando, pedindo a Deus graça, tinha um convite para atender, quem prega com frequência sabe que de quando em quando aparecem alguns convites que tremem mais a perna do que outros. Todo convite é importante, todos eles trazem uma responsabilidade, mas há alguns que pesam mais. E eu fui orar a Deus pedindo graça, recebi aquele convite, não contei para ninguém, nem para minha esposa, porque eu disse, quando eu tiver uma resposta, eu quero ter certeza que foi Deus que me deu, e não um irmão que veio me trazer um conselho, e que acabou misturando com a profecia sem ser, porque sabia da história, e sabia da ansiedade do meu coração. Então guardei, e disse, e fiz igual Maria, guardei no coração e aguardei a resposta de Deus. Fiz uma oração no trabalho, na época eu trabalhava no setor de pessoal da universidade em Campina Grande. Não deu 5 minutos, o telefone tocou. No de repente, Atos 2:1, né? De repente veio do céu um som. Isso é coisa de pentecostal, viu, irmão? No de repente. Você crê que Deus trabalha no de repente? Aleluia. Sem ninguém esperar, sem ninguém saber. Do outro lado, uma irmã, outra cidade. Não fazia a mínima ideia da oração que eu tinha acabado de fazer. E aí, Tiago, tudo bom? Tá, tudo bom? Como é que está a família, a casa, tal, tal? No de repente, a irmã parou de falar normalmente, começou a falar em línguas estranhas. Aleluia. E enquanto ela falava, ela interpretava, porque Deus é assim, Deus não deixa ninguém confuso, não. Né? Porque tem umas mensagens aí que é só língua estranha do começo ao fim, e no final, amém! Não, amém não, Paulo já disse, 1 Coríntios 14, como é que você vai dizer amém se você não entendeu? Eu não digo amém não, desculpe, eu não digo amém. Eu digo amém se tiver a interpretação para mim. Ou então se estiver falando em um outro idioma que eu conheço, por exemplo, se alguém for profetizar em sueco para o pastor José Gonçalves, ele vai entender tudinho, porque ele sueco ele entende. Na medida que ela falava, ela interpretava, não temas, fui eu quem te chamei, eu irei contigo, tira o temor do teu coração, vou te usar naquele lugar, para que tu saibas que eu estou contigo, vou salvar almas.
Irmão, eu não fiz outra coisa a não ser fechar a porta do meu escritório, me derramar em lágrimas diante de Deus. Chorei feito menino. Senti um renovo, porque quando Deus fala é assim, né? Paulo diz que a profecia é para consolar. Então me senti consolado e renovado. E fui, irmãos, atender aquela agenda, aquele compromisso, assim como uma pena soprada pelo vento do Espírito Santo, sem fardo, sem peso. Preguei, foi uma das ministrações mais suaves de toda a minha vida, mais fortes, impactantes de toda a minha vida. E quando eu faço o apelo, e olha, pastor Zé Gonçalves, que não foi nem exatamente o que nós chamaríamos de uma pregação evangelística. Eu preguei baseado na armadura de Deus, que era o tema da festividade de adolescentes naquela época. Mas quando Deus promete, amigo, Ele bate o prego, vira a ponta e não tem quem tire. Quando eu faço o apelo, que lanço a rede, lá vem 4 moços à frente entregando a vida a Jesus Cristo. Eu não posso negar que Deus ainda tem seus profetas, porque como disse Jesus, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, mas não seguem a voz dos estranhos. Quem aqui conhece a voz do seu pastor Jesus? Ele ainda fala ou não fala? Profetas, outros para evangelistas, ganhadores de almas. São os pescadores, né? Paulo Levas Macalão, né? Vou pescar os pecadores para Cristo. É o canto do evangelista. E outros para pastores, que são os cuidadores, os arrebanhadores das ovelhas que foram ganhas pelos evangelistas do Senhor. São os apacentadores, não é, irmãos? Glória a Deus. Vocês sabem que as 3 principais tarefas de um pastor são alimentar o rebanho, guiar o rebanho e proteger o rebanho. Digam comigo: alimentar o rebanho, guiar o rebanho e proteger o rebanho. Alimentar com a palavra, glória a Deus. O leite espiritual, como diz Pedro. Alimentar com a palavra. Conduzir, tocar o rebanho no caminho apertado, como disse Jesus, pela palavra. E proteger, cercar. É por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Quando ele diz eu sou a porta, é a porta do redil, onde as ovelhas, do aprisco, onde as ovelhas são guardadas. Quando ele diz eu sou a porta, é para dizer o seguinte: aqui só passa quem eu deixar passar. Glória a Deus, ele é o sumo protetor da igreja, glória a Deus. Como diz o Indarpa Cristã, um muro é de fogo que me protegerá. Glória a Deus. Essa é a missão do pastor, é cercar a ovelha e protegê-la do engano, da heresia, da mentira, do pecado, do esfriamento espiritual. Mas aí depois, Paulo fala do 5º ministério, que é, qual, irmãos? Qual é o 5º ministério? Efésios 4:11? Mestres, ou como diz outra tradução, doutores. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é muito pomposo você falar de mestre, e mais pomposo ainda falar de doutor, né? Doutor, é forte esse negócio, né, irmão? A palavra grega aqui é didáscalos, cuja raiz é a mesma da palavra didaquê, doutrina. É a mesma raiz da palavra didática. Quem aqui é da área da educação, o professor de EBD mesmo, veterano, sabe o que é didática, né? A arte de ensinar bem, com eficiência, de levar o outro a entender e absorver a matéria e o conteúdo, né? Então, didática, didaquê e didáscalos têm a mesma raiz. Literalmente aqui, Paulo está dizendo que Deus deu à igreja professores. Porque quando a gente fala assim, mestre, a fulano é mestre, né? É um título muito pomposo, dá a ideia de alguém assim que tem um currículo, credenciais, tal, mas não é isso, não é a ideia de Paulo. Não há nenhuma pompa. Aliás, a pompa Cristo mesmo já tirou. Lá nos evangelhos Cristo disse: a ninguém chamareis de mestre, porque um só dentre vós é mestre. No sentido de tratar com pompa, como um membro de uma elite, de uma aristocracia religiosa, não é mestre, não. Professores, são professores, é o que Paulo está dizendo. Deus deu à igreja, e aliás eu torço pelo dia em que eu verei uma tradução em português colocar professor, porque é isso mesmo, Deus deu à igreja professores, ensinadores, doutrinadores, gente que de repente nunca pisou nos degraus de uma faculdade, e aqui não vai nenhum demérito, pelo amor de Deus. Deixa eu só tirar aqui o crachazinho, que a tirazinha está caindo, né? Evidentemente não vai nenhuma palavra contrária, como bem
aconselhou o pastor Jé Gonçalves, ele que tem um currículo muito vasto, né? Se você puder estudar, estude, puder fazer um seminário, faça, uma faculdade, faça. Mas evidentemente que o dom do professor, ele não depende de credenciais do MEC. Amém, irmãos? Nenhum professor de Deus para a igreja depende de credenciais de MEC e diploma de seminário nenhum. Tudo isso pode ser importante e útil para reforçar o dom que já está em você, e que é dom porque é dádiva, porque é obra da graça. Deus não manda ninguém para a faculdade para poder entregar o dom. Deus entrega o dom e depois manda para a faculdade. Glória a Deus. Você é uma dádiva de Deus. Você é um professor que Deus deu à igreja para educá-la, orientá-la, instruí-la. Professores. E aí Paulo segue dizendo, com o fim, aí agora vem a finalidade desses ministérios, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa é a proposta da escola dominical, com esses 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus não deu só evangelistas à igreja, Deus deu pastores e mestres também, porque tem gente por aí, irmãos, que é contra eventos como esse que nós estamos aqui participando. Eu não sei para que essas conferências, esses seminários, esse monte de coisa. Irmão, o negócio é ganhar alma, certo? Depois que a gente ganha alma, a gente faz o quê? Esse negócio de teologia, já ouvi gente assim? Negócio de teologia, mas o negócio é joelhogia. É joelhogia. Quando você vai ver, é o tipo do crente que nem tem joelhogia, nem teologia. Se Deus quisesse só que a gente fosse salvo, Ele só teria dado evangelistas à igreja. E depois que a gente fosse salvo pela fé, Ele arrebatava a gente e levava para o céu. Se Deus quisesse que a gente só tivesse joelhogia, Ele só teria levantado o ministério da intercessão na igreja, e a igreja só teria ciclo de oração, culto matutino e consagração. Mas Deus deu pastor, é porque Ele quer que a igreja seja alimentada. E Ele deu professor, é porque quer que a igreja seja educada, doutrinada, formada bíblica, teológica e espiritualmente. É porque tem um grupo aí que está querendo colocar os mestres de fora, os professores de fora. Igrejas cancelando EBD, igrejas fechando a escola dominical, trocando a escola dominical domingo de manhã pelo louvorzão do sábado de noite. E aí tem que fechar o domingo de manhã, porque o povo cansou do louvorzão à noite, está tudo cansado e não tem disposição para ir no domingo de manhã para EBD. Aí, meu irmão, fica aquele povo só naquela farofada toda, muita farofa e pouca carne, como também dizemos no Nordeste, e aí fica um povo anêmico, raquítico, magrelo, sofrendo de anemia espiritual, porque é muito louvorzão, é muito corre-corre, é muito pega-pega, e o guitarrista corre para cá, e a turma corre para lá, e vai e vem, e Bíblia que é bom nada, e raiz que é bom nada, e fundamento que é bom nada, e alicerce que é bom nada, e aí vem a prova e derruba, vem a perseguição e derruba, vem o professor comunista na universidade e arrebata ele. Por quê? Porque era jovem, era irmão e irmã, só do movimento, só do reflá, só do repraprá, e fundamento escriturístico que é bom, nada. Ei, valorize os professores que Deus deu à igreja, porque eles zelam pela sua alma. Sente e aprenda com os homens que Deus levantou para instruir a igreja. O Pentecoste aconteceu, irmãos, enquanto os crentes estavam sentados. Você leu Atos 2 direitinho? Eis que de repente, estando todos no mesmo lugar, assentados. Pode ler lá de novo, se você não leu direito, leia Atos 2. Estavam sentados, irmão. Judeu quando senta não é para orar, porque judeu geralmente ora ou em pé, ou então prostrado no chão. Quando eles estão sentados, e preciso caminhar aqui para o fim, quando eles estão sentados é porque eles estão ouvindo alguém falar. O judeu quando senta é para ouvir a exposição da lei. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu, mas o que eu estou dizendo é, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja estava como vocês estão, tudo sentadinho ouvindo alguém falar das maravilhas do Senhor. Você crê que em uma aula de escola dominical Jesus ainda batiza no Espírito Santo? Aliás, irmãos, a primeira pessoa batizada no Espírito Santo nesse estado, né, sob o ministério dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, foi uma professora de EBD. Aí perguntar a vocês qual é o nome dela é igual perguntar a padre se ele sabe rezar, né, irmão?
Mas eu vou perguntar, qual é o nome daquela primeira mulher que foi batizada no Espírito Santo com evidência do falar em outras línguas em Belém? Celina de Albuquerque, que era professora de escola dominical da primeira igreja batista, que estava impedida de ir à igreja devido a uma doença incurável nos lábios. Mas os missionários chegaram e disseram: irmã Celina, a senhora crê que Jesus cura? Creio. Então interrompa a medicação, porque nós vamos orar e Jesus vai curar. Só pode dizer isso quem recebe uma palavra de revelação. Isso é dom de cura, isso não é para quem quer não, isso é para quem Deus levanta e usa, porque senão é irresponsabilidade com a saúde de alguém, pode colocar alguém à beira da morte. Mas eles tinham autoridade, estavam ungidos, estavam capacitados pelo Espírito Santo. E Marcelino obedeceu a palavra de comando, interrompeu a medicação, começou a orar. Jesus Cristo não se contentou em curar os lábios da irmã Celina, ainda batizou ela no Espírito Santo. Se em Pentecostes o Espírito Santo foi derramado em meio a uma aula, também a história do avivamento pentecostal brasileiro está de alguma forma ligado à escola bíblica dominical, ao ensino. Uma mulher, uma professora de EBD, que pôde voltar à sua igreja para ministrar aulas da EBD. Depois, evidentemente, ela acompanha os missionários e vão para essa nossa querida igreja Assembleia de Deus, para preparar até que, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. Irmão, esses ministérios estão e continuarão na igreja, enquanto a igreja carecer de crescimento, de desenvolvimento, de maturidade. E a igreja não alcançou, a igreja ainda não alcançou toda a plenitude de Cristo. A igreja ainda não alcançou toda a maturidade. A igreja ainda não alcançou a perfeita unidade da fé e do conhecimento. Estamos no caminho, mas ainda não chegamos no ponto final. Então, até que, eu gosto dessa expressão de Paulo, até que cheguemos lá, apóstolos continuam, profetas continuam, evangelistas continuam, pastores continuam, e aqui vem uma boa notícia: a escola dominical não vai se acabar não. Até que, glória a Deus. E eu quero trazer uma palavra, está só começando. Eu fiquei muito feliz que eu disse ao pastor José Gonçalves: o senhor vai acender a fogueira, eu vou só pegar o fogo queimando depois. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você, e eu posso dizer que veio quentinha do céu agora. Nada disso foi programado. Eu quero dizer para você que estava pensando em desistir, você que estava aí matutando, né, como dizemos na linguagem mesmo popular, você que estava matutando: eu vou ficar só esse ano que vem eu vou mudar, vou trocar de rumo, sei não, acho que eu vou para outro departamento, acho que vai nada. Jesus lhe chamou para estar onde você está, para fazer o que você está fazendo. Eu vou dizer para você o que o anjo disse a Daniel há uns 2.500 anos atrás: tu, porém, vai até o fim. Até que, glória a Deus, enquanto a missão não for cumprida, você vai estar lá no campo de batalha. Você não vai arredar o pé, você não vai voltar atrás. Se Jesus lhe chamou para ser professor, ensine. Se ele lhe chamou para ser superintendente, faça a superintendência, faça a supervisão. Se ele lhe chamou para ser pastor, pastoreie, cuide do povo. Se ele lhe chamou para ser diácono, exerça a diaconia. Até que alcancemos a plena medida de Cristo. O propósito é, estou terminando, pastor Washington, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha o contraste: maturidade no versículo 13, criança no versículo 14. Imaturidade, infantilidade. Irmão, todos nós temos o nosso período de infância, mas não dá para passar a vida inteira no jardim de infância. Deixa o menino rodar, hein, pastor? Não. Se o menino rodou porque era menino. Agora vamos ensinar o menino a se sentar para ouvir a palavra. Não é, irmão? Tem que educar o menino. Não pode deixar a criança solta de todo jeito, não. Todos nós tivemos a nossa infância na fé. E atenção, o adulto não discrimine a criança, porque é criança. Agora, ensine, instrua. Não, irmão, porque comigo é assim, eu gosto da pregação, é da revelação, sabe, da revelação. Eu gosto sabe, assim, Jesus revela na hora, assim. Eu não gosto de estudar, esboço, sermão, livro. Meu negócio é na hora. Eu abro a boca e Jesus manda, feito uma cachoeira. E aí é uma cachoeira de besteira, uma atrás da outra. De emocionalismo, de mentira, de engano.
Aí fica o pregador, tem 30, 40 minutos, 1 hora para pregar, e fica, irmão, eu estou vendo um anjo ali, eu estou vendo um anjo ali, lá vem uma bola de fogo, e lá vem um varão de branco, e está vendo tudo, só não está vendo a Bíblia a 30 centímetros de distância dele. Prega a palavra. Paulo diz, vou trazer esse texto no sábado. Prega a palavra. 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 Abre a Bíblia, lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Porque tem pregador por aí que ele lê o texto, fecha a Bíblia e ainda diz assim, agora aperte os cintos porque nós vamos decolar. Aí decola mesmo, irmão, vai para bem longe e cai no precipício lá do... Depois para achar, nem a caixa preta mais não acha. Diga para a pessoa do seu lado, cresça, amadureça, desenvolva-se. Seja menina a vida toda não, irmão. Qualquer coisinha ameaçando deixar, qualquer cara feia, não vou mais. Não é porque menina é assim, né? Qualquer caranzinho do pai não quer comer. Quero mais não, tô com fome não, tá morrendo de fome, a barriga tá roncando. Tem crente que é do mesmo jeito, o pastor não pode dizer nada, não pode nem tem gente que está tão sensível, é a hipersensibilidade. Tem gente que está tão hipersensível que nem conselho, não estou falando de repreensão, estou falando de conselho, ele não suporta. O pastor estiver achando ruim, ele que arrume outro para botar em meu lugar. Cuidado que o pastor arruma mesmo. E aí tu vai prestar conta ao sumo pastor Jesus. Aí naquele dia, meu amigo, as perninhas vai tremer, a cara vai ficar pálida, nego rei. A boca vai secar, os olhinhos vão querer pular para fora e não vai ter mais escapatória não, porque ele já disse, quem larga a mão do arado e olhar para trás, não é apto para o reino dos céus. Desde criancice, desde meninice. Porque meninice não é só rodopiar na igreja não, meninice é esse negócio também, de essa malemolência, essa coisa muito, sabe? Seja forte. Paulo diz, portai-vos varonilmente. Meninos levados em roda por todo o vento e doutrina. Ele fala de ondas e fala de vento, né? Porque agora aqui ele está usando a imagem do mar, da praia. Ondas e vento. Porque a criança é assim, você leva a criançazinha frágil, pequena, para a beira da praia, qualquer ondazinha derruba a bichinha. Qualquer ventozinho coloca no chão, né? Tem crente que é do mesmo jeito, irmão. Qualquer espirrozinho, ele, estou morrendo. É igual aquele apóstolo lá, vaqueiro do chapéu. Estão me perseguindo, Brasil. Manda um pix aí de R$200 para mim, Brasil, que estão me perseguindo. Perseguição boa que só cura com pix, hein, pastor? Outro dia um amigo conversava comigo. Rapaz, estão fazendo comigo o que fizeram com José. Eu perguntei, te jogaram em alguma cova? Não jogaram, mas no sentido figurado. Eu digo, nessas suas palavras, lave sua boca. No sentido figurado. Não jogaram José em cova no sentido figurado, não, rapaz. Não jogaram Daniel em uma cova de leão no sentido figurado, não. Misael, Hananias e Azarias não foi jogado numa fornalha figurada, não. Foi literal. Tu está se comparando com esse. Por conta de quê? Não, é porque faz 15 dias que não me dá uma oportunidade. 15 dias. Faz 15 dias que o pastor não me deixa nem pegar no microfone para dizer amém. E tu está se comparando com José. Menino, cresce, amadurece. Deixa de ser bicudo. Olha como é que Jesus convida os discípulos dele, pastor. Olha como é que Jesus chega, convida os discípulos dele. Rapaz, é o seguinte, está aqui um pote de sorvete. Está ali um playground. Quem quiser vir após mim, chega. Tem algodão doce também, para quem gosta. Foi assim? Como foi que ele chamou os discípulos? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E sabe por que ele diz siga-me? Porque ele está andando. Ele não vai parar para ninguém não, ele está andando. Ele está andando. Siga-me, siga-me, siga-me. Siga-me, 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 siga-me. As aves têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E se vocês querem me acompanhar, me acompanhem. Sigam-me, sigam-me, sigam-me. Um chegou e disse, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Olha que conversa mole, rapaz. Deixa os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vem, segue-me. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Seja homem, seja mulher, seja valente. Para terminar.
Antes, seguindo a verdade em amor. Tem mais coisa aqui, irmão, que não vai dar tempo de eu falar, não, mas eu tenho que terminar agora. Antes, seguindo a verdade em amor. Eu gosto dessa expressão de Paulo. Verdade em amor. Digam comigo, verdade em amor. Porque verdade sem amor é truculência. É violência. Tem gente que diz assim, irmão, eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo, bateu, levou. Eu sou uma pessoa muito sincera. Não, isso não é sinceridade. Isso é grosseria. Não confunda sinceridade com grosseria. Na vida, nós temos que aprender a engolir sapos. Temos que aprender a calar. Temos que aprender a abrir mão de nossas razões, muitas vezes, para viver bem com todos. Paulo diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Verdade com amor. Verdade sem amor é truculência, violência e grosseria. Agora, amor sem verdade é romantismo pueril, é adulação, é bajulação. Né? A pessoa que só ama, mas também nunca diz a verdade, nunca corrige, nunca repreende. Isso não é amor, irmãos. Isso é um sentimento pueril, vazio, romantismo barato, e não é o que Deus quer. O que Deus quer é verdade com amor, amor com verdade. Equilíbrio, amém, meus irmãos? Cresçamos em tudo, termino aqui. Cresçamos em tudo. Pronto, já venci meus 45 minutos. Cresçamos em tudo. Eu gosto do pastor Eliné Cabral, tem uma frase muito bem-humorada que ele diz assim: crente que só cresce na graça fica engraçado. Tem que crescer em tudo, irmão. Tem que crescer na graça e na graça e no... Quem aqui quer crescer na graça e no conhecimento? Então você está convidado para voltar amanhã e depois da manhã. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.